Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as antropofagias que ainda restam. Será que ainda restam antropofagias a serem realizadas na nossa terra Brasília? Ou será que o movimento antropofágico brasileiro, desenvolvido a partir da semana de 22 no Teatro Municipal de São Paulo, foi de fato um momento revolucionário em si mesmo? E será que esse momento revolucionário em si mesmo basta para resolver nossos problemas antropofágicos? Será que ainda precisamos pensar em outras formas de antropofagias a serem realizadas por aqui? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, participe fazendo aí seus comentários. Por quê? Porque esse canal tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. É fundamental que o professor, sobretudo, desse professor que está no chão da escola, acima de tudo da escola pública, esteja no debate público. O que estão fazendo com a educação a partir da desculpa de que o ensino médio precisa ser renovado é lamentável. Os livros que têm chegado para a gente, eu gostaria de apresentá-los para vocês. Daqui uns dias eu vou analisá-los melhor, mas parece os livros que estão chegando para a gente têm um material crítico que eu compararia a mural de escola pública, ou seja, aquele mural que só são postadas as coisas, pelo menos os livros da parte humana, que é principalmente o que querem tirar: a oportunidade das pessoas terem acesso ao pensamento crítico a partir das ciências humanas. Então, o professor, em uma sociedade como essa, precisa ter voz. Há escolas que eu estou dando aula que os alunos estão indo à noite assistir documentários. Ou seja, isso por orientações vindas de instituições superiores da educação. Então nós, professores, precisamos estar muito atentos. É importante que o professor faça uma intervenção conteudista nisso que está acontecendo. Esse canal tem essa plataforma, estou convidando, estou chamando, e se você está comigo, faça um comentário, me procure para que a gente possa articular isso. Não tenho muito dom da liderança, mas a crítica eu posso fazer. Eu posso fazer a crítica e outros podem liderar e se destacar na liderança. Não faço questão nenhuma de ser um líder pragmático, mas a crítica eu posso propor. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais, do nós e eles fácil. Porque uma das coisas ruins também do pensamento binário é que ele esvazia a crítica. E nós estamos vivendo um momento na educação onde nós corremos um sério risco de vermos esvaziamentos do material crítico em uma sociedade, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos dar continuidade à interrogação desse material que está sendo produzido agora. Será que ainda restam antropofagias a serem feitas? Porque na semana de 22, artistas se reuniram, artistas como Anita Malfatti, Tarsila Amaral, Oswald Andrade, e dentro desse movimento Heitor Villa-Lobos, sendo que no Rio de Janeiro mesmo já aconteciam
movimentos modernos, como o próprio Pixinguinha, e a arte brasileira sofria de críticas conteudistas, no sentido de dizer que nós brasileiros precisávamos, também a partir da arte, produzir um material artístico nacional antropofágico, ou seja, poderíamos sim beber nas fontes que vinham dos países europeus, mas precisávamos digerir esse material, comer esse material e devolvê-lo à sociedade de maneira nacional. Ou seja, o Brasil estava em um momento onde ele procurava suas identidades, porque até então havia inclusive um pensamento de que a sociedade brasileira precisava se branquear para ser como as europeias, porque o branqueamento da raça geraria, segundo esse pensamento tradicional, racista e absurdo, uma sociedade melhor. Então precisávamos nos livrar da mestiçagem, precisávamos nos livrar dos sangues, das veias negras que corriam e que correm em nós. Mas a semana de 22, do ponto de vista da arte, isso não aconteceu só do ponto de vista da arte, os pioneiros da educação também realizavam essa pergunta, antropólogos, e depois também Darcy Ribeiro faz uma crítica voltada para isso também. Estávamos em busca da identidades nacionais e a arte estava propondo mudanças. Porém, artistas, inclusive um dos irmãos Andrade, e talvez os dois, disseram, ou algum deles disse, que se arrependia de ter participado do movimento. Porque o movimento antropofágico, ele é um movimento de luta. E há uma diferença muito grande entre a luta e a briga, né? A briga sempre sai com o vencedor, o mais forte vence. Mas a luta é para a vida. A luta a luta não é como a briga, a luta não acaba. E o movimento antropofágico, ele seguiu horizontes mercadológicos que desagradou a muita gente, inclusive o artista que eu citei. E de lá para cá, e não só de lá para cá, mas mesmo antes da semana de 22, o Brasil nunca deixou de fazer movimentos antropofágicos, ora aqui, ora ali, dentro dos seus movimentos de sociedade. Alguns eu poderia até citar, como por exemplo, vou citar aqui a Umbanda, e por que não dizer também a Quimbanda, o Candomblé, enfim, mas eu vou citar especificamente a Umbanda. A Umbanda bebe em uma fonte europeia, eurocêntrica, judaico-cristã, greco-romana, e se tornara eurocêntrica também, principalmente a partir da consolidação do Império Romano. Ou seja, a Umbanda bebe numa fonte católica e faz vários rearranjos afro-brasileiros, afrodescendentes, e a Umbanda ela é uma expressão de algo que aqueles afrodescendentes comeram e vomitaram, ou seja, colocaram para fora e geraram algo muito, muito brasileiro, né? Até uma luta, uma briga de onde teria nascido a Umbanda. A Umbanda teria nascido aonde? Na Bahia ou no Rio de Janeiro? Há inclusive essa disputa, né? Pelo nascedouro da Umbanda. Mas muitos outros movimentos potencialmente antropofágicos continuam como desafio. Por exemplo, quando nós nos educamos, por exemplo, e
quando nós, por exemplo, propomos as cotas, por exemplo, nós propomos as cotas para que negros possam participar de caminhos do pensamento crítico, do pensamento lógico, do pensamento científico, que foi harmonizado em um solo europeu, em um solo eurocêntrico. Mas como participar destes movimentos sem se branquear? É um desafio antropofágico. Eu tenho tido algumas experiências muito curiosas. Por exemplo, eu tenho esse canal aqui, essa plataforma, e uma vez uma pessoa, amiga da minha esposa, algumas pessoas amigas dela, a minha esposa sempre fala de mim, que eu sou professor de filosofia, que de vez em quando a gente viaja para outros países. Quando a pessoa me viu, a pessoa falou simplesmente assim, talvez sem perceber a dimensão do que estava falando: eu imaginava o seu marido completamente diferente. A minha esposa: mas como? Eu imaginava ele branco, ou seja, de uma certa forma, ao participarmos de certas movimentações de tradição europeia também, às vezes é difícil manter o fato de ser negro como evidência objetiva, simplesmente porque participamos de valores que foram construídos a princípio em países europeus. Aí, para reagirmos a isso, muitas das vezes nos utilizamos inadequadamente, penso eu, do identitarismo. E o identitarismo diz o quê? O identitarismo diz que se propõe a defender a causa negra, a causa da mulher, a causa do gay, mas sem levar em consideração que nós fazemos parte do Brasil. Nós antes de sermos negros, mulheres, gays, lésbicas e simpatizantes, somos brasileiros. Aí caímos numa armadilha. Aí as pessoas acham que nós só podemos falar de coisas referentes ao movimento negro se forem negros. Mulheres só podem falar de coisas referentes à mulher se forem mulheres. Se forem gays, só podem falar de coisas referentes à comunidade LGBT. E tem gente até que pensa, às vezes, fala que Machado de Assis não se aceitava como negro, ou seja, só porque ele não era esse identitarista que entendia que negro fala de coisa de negro. E há uma resistência. Curiosamente, às vezes, quando a pessoa vem a mim e me vê produzindo material crítico no canal, a pessoa pergunta: mas qual faculdade, qual universidade que você dá aula? Aí eu sou professor da escola pública, não tenho nem pós-graduação. Eu sou um professor da escola pública e tenho só a graduação, ou seja, a licenciatura para dar aula. Você não dá aula em universidade? Eu digo não, a pessoa se espanta. E esses dias, Jussara, beijo, minha grande amiga Jussara, me apresentou o meu canal para umas amigas, e as amigas falaram: qual universidade que ele dá aula? Jussara: não, ele é professor da rede pública. Ah, Jussara, ele não é professor da rede pública, ele é professor de universidade. E a Jussara: não, ele é professor da rede pública. Ele é professor da rede pública? Ele é pobre? Indo para Bogotá? Indo para a Europa? Ou seja, se eu sou negro, a pessoa me enquadra às vezes dentro de um lugar identitário, onde eu só posso falar ou agir como negro. Não posso agir como cidadão, como brasileiro, como professor, como intelectual. E sobretudo como intelectual da escola pública. Não. Você é negro. E como diz a música do Rapa: cor da pele, cor da pele, cor da pele, sempre a cor da pele. Todo mundo é igual, brother. Ou seja, sempre nós somos vistos dentro desse identitarismo. Então, deglutir, comer o material eurocêntrico, o material intelectual, o material lógico que nasceu dentro de uma cultura eurocêntrica e devolvê-lo como negro é um desafio.
É um desafio porque na hora que nós devolvemos na posição de negros, as pessoas acham que tem alguma coisa errada. E a própria Jussara me falou que às vezes as pessoas entendem que eu sou um sonhador. Ou seja, é como se eu estivesse no lugar errado, tentando produzir um material crítico falando em nome da escola pública. Como assim? Negro, professor de escola pública, querendo bancar um intelectual. E às vezes eu percebo isso, né? Às vezes estou num grupo de escolas, posto alguma coisa. Não, mas o pânico pode. O pânico pode postar várias coisas, às vezes, num grupo de escola, mas o professor que fala de educação está no meio deles não pode, às vezes. Às vezes tem esse tipo de movimento. Claro que é uma minoria, mas existe isso também. Ou seja, é igual a nós. Quer dar uma de intelectual para cima da gente? Não é isso. Nós estamos aqui, eu estou aqui propondo uma crítica, apesar de ser professor da escola pública, porque eu acho que nós podemos fazer isso e está na hora de fazer. Passou da hora de fazer. Estão pisando na nossa cabeça, literalmente. Então passou da hora de fazer. Então, é isso. O movimento antropofágico é um desafio para nós negros, porque nós precisamos beber em uma fonte europeia, em uma fonte eurocêntrica, de onde nasceu a lógica, a filosofia, a política, todo o material crítico, toda a base do material crítico que nós utilizamos também, nasce nesse solo europeu. E como devolver, como comer e devolver antropofagicamente, como negro, como mulher. Há uma dificuldade antropofágica especial em relação às mulheres. Tanto é que quando pessoas se relacionam com mulheres, quando homens se relacionam com mulheres, né? O homem fala que ele comeu, né? Na realidade, quem come é a mulher. Quem come é a mulher. A antropofagia, ela come o material artístico, intelectual e coloca para fora. O homem vem de dentro da mulher, ela espelha o homem. E na hora da relação sexual, é ela que engole o homem, ela que come. Ela que coloca para dentro dela o órgão genital masculino. Quem come é a mulher. E como numa sociedade como essa, né, de influências patriarcais e com muitos lugares do machismo, como a mulher vai se colocar como mulher sem se homenzarrar, é um desafio. E é um desafio também porque, percebo aí, é uma crítica minha, nada contra a homossexualidade, nadíssima contra, mas muitas das vezes a impressão que eu tenho também é que mulheres querem outras mulheres porque homens querem mulheres. Então é como se a mulher, ao se aproximar da outra, ao querer a outra, ao querer pegar a outra, estivesse competindo com o homem, ou seja, ao invés dela fazer a antropofagia feminina dentro de um universo construído em muitas coisas pelos homens, às vezes mulheres querem competir dentro da própria sexualidade pelo corpo feminino porque o homem o deseja. E segundo Byung-Chul Han também, há hoje uma agonia, né, do outro, e nós queremos viver o mesmo. Então, quem é o homem em relação à mulher e quem é a mulher em relação ao homem? O outro. E como nós queremos o mesmo, muitas das vezes as pessoas querem um sexo igual, para não se diferenciar muito daquilo que são. Porque o outro é desafiador, e muito mais desafiador, penso eu, que o eu mesmo. Então, há um desafio antropofágico também em relação a mulheres que precisam se colocar em uma sociedade onde a cultura patriarcal e machista construiu as suas bases. Mas essa mulher precisa se colocar dentro dessa sociedade, deglutir esses valores colocados historicamente por homens e devolver como mulher. É um outro desafio. E muitos outros desafios. Eu dei aqui os 2 desafios, mas nós, professores da rede pública,
Nós bebemos na fonte de um material crítico produzido nas universidades. Mas nós, professores da escola pública, precisamos comer esse material, digeri-lo e devolvê-lo como professor, para que as pessoas identifiquem em nós, entenda que nós também, como professores da rede pública, mesmo só tendo a graduação, podemos oferecer um material crítico a partir do nosso lugar, sem identitarismo, porque acima de tudo todos nós somos brasileiros. Só que muitas das vezes ao produzir o material crítico, produzimos apenas como identitários. Então negro só fala de coisas do movimento negro. Mulheres tem que falar de machismo. Tem que falar dessas coisas. Não que essas coisas não possam ser ditas. Mas a mulher só é mulher se falar dessas coisas. É uma coisa que nós temos que pensar. O professor só é professor e só pode produzir material crítico fazendo greve. Nada contra a greve. A greve, através dos movimentos de greve, aliás, está faltando mais greve, inclusive, entre nós. Logicamente que dentro de uma organização inteligente, minimamente inteligente, mas o professor só pode produzir material crítico se ele for militante de esquerda, militante do PSOL. Eu sou de esquerda, mas eu não quero ser militante de esquerda, eu não quero ser militante do PSOL. Eu quero ser um intelectual da escola pública. Sacou? É isso. Se eu sou ou não sou, outros 500. Se nós vamos ou não vamos produzir esse pessoal capacitado, outros 500. Mas esse é o meu desafio. Eu quero ser um intelectual da escola pública. E mesmo se eu fizer mestrado, doutorado, PhD, enfim, eu quero continuar me colocando como professor da escola pública. E tenho percebido no próprio YouTube a ausência desse professor da escola pública. Cadê o professor da escola pública? No YouTube. Eu vejo intelectuais, todos os intelectuais, na maioria, estão no YouTube. Cadê o professor? Ou seja, eles estão. Porque eu não estou falando da Sorbonne, eu não estou falando de Harvard, eu não estou falando de Cambridge, eu estou falando do YouTube. Claro que a gente precisa colocar um material crítico minimamente qualificado, com conteúdo, mas isso aqui é algo que pode ser feito. Basta ter um material crítico para dar a esse material o mínimo de qualidade. Olha, precisamos dar continuidade à luta do movimento antropofágico. Ele foi realizado na arte, mas agora ele precisa ser realizado de várias formas e de várias maneiras. E eu estou aqui, como negro, bebendo na fonte do material crítico produzido pela cultura europeia, mas eu quero devolver como negro. Eu quero beber na fonte dos professores universitários que produzem materiais maravilhosos, mas eu quero dialogar e devolver como negro, como professor da escola pública. Eu quero, sim, enfim, que os gays bebam na fonte do que os héteros produziram e produzem, mas que eles devolvam como gays. Esse é o desafio antropofágico que eu estou colocando em homenagem ao centenário da Semana de 22. E essa é a minha pequena contribuição como professor da escola pública, como professor, influenciador digital e professor da escola pública. Ok, galera? Vocês são do coração.